E aí, pessoal, beleza? Nesse capítulo vamos abordar, ou nesse vídeo, vamos abordar o capítulo 10, que são os fenômenos magnéticos, beleza? Então, eu vou acompanhar aqui o livro e quando eu precisar dar algum tipo de explicação, aí eu dou uma parada para explicar, tá? Então, os fenômenos ligados ao magnetismo, assim como aqueles vinculados à eletricidade, são conhecidos há muito tempo. Na Grécia Antiga, duas substâncias chamavam a atenção por suas propriedades singulares: o âmbar, no caso da eletricidade, e a magnetita, no caso do magnetismo. Vimos em nosso estudo de eletrostática que o âmbar, eletro em grego, atritado, por exemplo, como a gente fez em sala de aula com a caneta, que atraiu um pedacinho de papel, é, atritado em pelos de animais, de torna-se capaz de atrair corpos leves. Nesse processo, conhecido como eletrização, os corpos adquirem carga elétrica, que no início se achava muito semelhante à natureza ferro é, a natureza magnética, tá? Porque todos os dois tinham atração e tal. Só depois é que viram que os fenômenos eram diferentes, tá? E a gente vai abordar por aqui. De maneira semelhante, os gregos observaram que certo mineral encontrado na região da Magnésia, na Turquia, era capaz de atrair pedaços de ferro. Posteriormente, esse mineral foi chamado de magnetita. Atualmente, sabe-se que o principal constituinte da magnetita é o óxido de ferro, Fe3O4, e que esse material tem a propriedade física de atrair não somente o ferro, mas também o cobalto, níquel, manganês e numerosas ligas desses metais. Lembra o seguinte, que muita gente acha que o magnetismo, o material magnético, ou o ímã, atrai metais. Não, não é verdade. Ele atrai o cobalto, níquel, ferro e manganês e o aço, que é composto por ferro, esse tipo de coisa. O cobre, o alumínio não tem uma atração, são muito fracamente atraídos pelo ímã, tá? Apesar de tudo ter começado com a magnetita, sabe-se que hoje que o poder magnético pode ser encontrado em corpos compostos de outras combinações químicas. Estudar as propriedades da associação dos ímãs é o que vamos fazer nesse capítulo. Ímãs, corpos dotados de propriedades magnéticas, são chamados ímãs. Interessante da palavra aimã, que imã deu origem à palavra aimã em francês, que significa amante, né? É interessante. E podem ser classificados em naturais, constituídos por pedaços de magnetita, e artificiais, constituídos por ligas metálicas ou materiais cerâmicos em uma mistura de óxido de ferro e de bário. Os ímãs podem assumir variadas formas, pode ser em forma de ferradura, pode ser em forma cilíndrica, pode ser em forma de um retângulo, pode ser em forma de uma rosquinha, tá? A magnetita está presente em pequenas quantidades em quase todas as rochas e também nos meteoritos. Por ser material resistente, acumula-se em sedimentos, como a areia da praia, onde pode ser reconhecido pela cor preta e pelo fato de ser atraído por qualquer pequeno ímã que esteja próximo. Ah, vamos lá. As propriedades dos ímãs. Você sabe o que é uma bússola? Todo mundo tem noção do que é uma bússola, né? A bússola é um instrumento construído de pequeno ímã, em forma de agulha, equilibrado sobre um pequeno suporte, que pode girar livremente. Um fundo com desenho da Rosa dos Ventos, aí que você vê na figura, afastada de qualquer outro ímã, porque se tiver outro ímã, ela vai ficar influenciada pelo ímã. A bússola é eficiente instrumento para orientação, uma vez que sempre aponta na direção aproximada do norte geográfico terrestre.
Não se sabe ao certo se foram os árabes ou os chineses que a trouxeram para o mundo ocidental. Acredita-se que os chineses a tenham construído originalmente sem agulhas. As primeiras bússolas chinesas eram compostas de pedaços de magnetita em forma de uma colher, colocada no centro de um prato retangular de bronze. Um círculo no centro do prato representava o céu e a base quadrada a terra. Diz que essas bússolas eram utilizadas sobretudo para orientar as posições das construções em relação aos palácios do imperador. Chega a ser um pouco de superstição nesse caso, né? Por mais que tentemos mudar a direção da agulha da bússola com as mãos, ela sempre retornará à posição inicial, desde que estejamos afastados de influências magnéticas de outros corpos. Mas afinal, por que isso acontece? Para responder essa pergunta, precisamos conhecer as propriedades características do ímã. São elas: os corpos magnetizados ou ímãs atraem alguns materiais, como ferro ou aço, por exemplo. O que mais? Os ímãs, nos ímãs há regiões onde as propriedades magnéticas são mais intensas e regiões que são essas regiões são denominadas polos. Então, nos polos você vai ter um efeito maior do magnetismo, tá? Você vai sentir maior o magnetismo nas extremidades, nos polos, tá? Em ímãs que podem se mover livremente, por exemplo, essa agulha colocada numa tigela com água, o polo que se orienta em direção ao norte geográfico da Terra é chamado de polo norte do ímã. E o polo que se alinha com o sul geográfico da Terra é denominado polo sul do ímã. Ao aproximar dois ímãs, verificamos que os polos magnéticos do mesmo nome se repelem e os polos magnéticos de nomes diferentes se atraem. Veja, isso parece um pouco com a carga negativa e a carga positiva, né? Só que na carga positiva e na carga negativa, ela se encerra em si, ou seja, a carga positiva ou carga negativa dá origem ao campo elétrico e à força elétrica. O ímã sempre há um dipolo, ou seja, não existe o polo norte sem existir o polo sul. Ou seja, se você tem um lado que está sendo repelido, é porque se você virar, você vai ter um lado que vai ser atraído. Ou seja, o mesmo pedaço de ímã, de um lado ele atrai e do outro lado ele repele. Que é diferente se você tivesse uma carga negativa aqui, uma carga positiva, ela ia sempre se atrair, independentemente da orientação do corpo que estivesse eletrizado, tá? Então isso é muito importante a gente ver a diferença entre ímã e um corpo eletrizado eletricamente, tá? No ímã você tem dois polos, tá? Então é uma orientação. Então, quando você pega um ímã cuja orientação está dessa forma aqui, vai haver repulsão. Mas se você girar o ímã, vai haver atração e é o mesmo pedaço de ímã, tá? Então no ímã você tem uma orientação, enquanto que no campo elétrico você tem em si, encerra a força elétrica, ou seja, o próton, junto com o elétron, eles se atraem independentemente da orientação. Que a gente acabou de falar, né? Então, eu espero que você tenha entendido isso. No caso do ímã, existe uma orientação, tá? Ou seja, ele só repele porque está orientado dessa forma. Se você virar, ele vai atrair. Então, no ímã, você vai ter um polo norte e um polo sul e vai ter uma orientação. Então, ele se repele porque os lados
que estão com o mesmo nome estão próximos um do outro, então eles se repelem. Mas basta virar que eles passam a se atrair, diferentemente de cargas elétricas. Espero que você tenha entendido essa parte, que é muito importante. A gente vai ver mais para frente quando a gente vê a força elétrica, a força magnética, tá? A componente da força magnética do ímã, que quando a gente compôs, quando a gente viu a força elétrica, a força elétrica é a carga elétrica vezes o campo elétrico somente. No ímã não vai ser bem assim, a gente vai ver posteriormente, tá? Os polos magnéticos são inseparáveis, até hoje, tá? O pessoal tem procurado o monopolo magnético, mas não tem encontrado até agora. Não existe polos isolados. Quando partimos o ímã em vários pedaços, cada um passa a se comportar como um novo ímã. Então, se você parte um ímã norte e sul, vai aparecer dois ímãs norte e sul. Se você parte o ímã de novo, vai aparecer dois ímãs norte e sul, e assim sucessivamente. Ou seja, você não consegue separar o polo norte do polo sul, já que é uma orientação magnética, tá? Embora haja a procura, como eu falei, do monopolo magnético, tá? Podemos agora relacionar essas propriedades com a capacidade da agulha da bússola de apontar sempre para o norte geográfico da Terra. O que determina o alinhamento da bússola da agulha é o fato da Terra ser considerado um imenso ímã. Como os polos magnéticos, mesmo nome, se repelem, concluímos que o norte da agulha da bússola aponta para o polo oposto, ou seja, para o sul magnético da Terra, que está próximo do polo norte geográfico da Terra, né? Observe ainda que a direção dos polos magnéticos da Terra não coincide com a direção do eixo de rotação da Terra. Então, o norte geográfico não coincide com o sul magnético da Terra, porque a bússola, o norte da bússola não aponta para cima. Se aponta para cima é porque lá em cima tem um sul magnético, tá? Então, como a gente denominou que isso aqui é o polo norte da bússola, então o polo norte da bússola aponta para o sul magnético, que é o norte geográfico, mas não exatamente, tá? Deriva atualmente a 1.000 quilômetros aproximadamente, dependendo da região também que você está. E isso se muda com o tempo, tá? E também há uma inversão do polo norte e polo sul magnético da Terra de alguns milhares de anos a cada milhares de anos, tá? Essa diferença entre o polo norte geográfico e o sul magnético é chamada de declinação magnética e varia com a latitude do local. E ainda mais o seguinte, se você for lá para o polo norte geográfico, bem próximo do Polo Norte, a bússola vai apontar para baixo, né? Ela não vai nem apontar para o lado, né? Na verdade, a bússola sempre aponta um pouquinho para baixo, tá? Porque ela entra no polo sul magnético. O polo norte da bússola, como ela é atraída pelo sul magnético, se você estiver nessa região aqui, ela vai apontar para baixo, tá? Se você estiver aqui próximo do Equador, ela vai apontar assim, né? Ela vai apontar para a agulha norte, vai apontar mais ou menos assim para cima. Aproximadamente quando você chega perto dos polos, ela cada vez vai apontando mais em direção ao polo sul magnético, então ela vai entrando dentro do polo sul magnético e saindo do polo norte magnético da Terra, a gente vai ver na figura posterior, tá certo? Bem, a dança do magnetismo terrestre. Os polos magnéticos da Terra passam por inversões, o que a gente acabou de falar, de vez em quando. O que é o norte vira sul e vice-versa. Aqui conta uma história sobre Einstein, que quando ele tinha 4 anos, o pai dele deu uma bússola. E a experiência se deu muito forte para ele, porque ele viu que tinha coisas que agiam à distância. A bússola não importava
aonde ela estava, ela ficava sempre orientada para o norte, sem que houvesse nenhum toque nela, né? Então, o fato da Terra ser um gigantesco imã deve-se a vários fatores que vêm sendo estudados. Dentre as descobertas relativamente recentes, a mais importante é de que os polos magnéticos da Terra, quase alinhados aos polos geográficos, daí a utilidade da bússola, passam por inversões. De vez em quando, o que é norte vira sul, o que é sul vira norte. A questão é, quando será a próxima inversão? A última mudança de polaridade ocorreu há 780 mil anos, porém estudos indicam que nos próximos 10 milhões de anos ocorrerão inversões a cada 200 mil anos. Aproximadamente, isso significa que estamos vivenciando um período incomumente estável, pois por alguma razão os intervalos de tempo entre essas inversões vinham encolhendo, vinham se reduzindo, tá? Por exemplo, a última mudança ocorreu há 780 mil anos, mas agora a gente espera que a cada 200 mil anos há uma inversão entre o Polo Norte e o Polo Sul da Terra. Tá? Sabendo disso, cada inversão deixa uma assinatura nas rochas magnéticas, que quando aquecidas, tornam susceptíveis à mudança de orientação do magnetismo terrestre. Ao esfriarem, mantém-se a nova orientação, reproduzindo no tempo as alterações dos polos magnéticos. Portanto, a próxima inversão está bem atrasada. Vivemos, bem atrasado, 780 mil anos, né? Vivemos num período de relativa estabilidade que não durará para sempre. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: essa assinatura das rochas magnéticas, quando a rocha magnética está aquecida, aquecida por algum motivo a partir de uma determinada temperatura, ela perde suas propriedades ferromagnéticas. Então, quando ela vai se esfriando, ela vai se alinhando com o campo magnético daquele período. Então, você estudando as rochas e a orientação magnética das rochas, dá para você datar qual é o período daquela rocha, uma vez que você sabe quando é que ela se esfriou e obteve se orientou de acordo com o campo magnético da Terra daquele período. Tá? Muito bem, então, de acordo com os cientistas, o campo magnético da Terra, que ajuda a proteger os seres vivos da radiação solar, porque o campo magnético da Terra é um grande protetor, tá? As partículas que poderiam modificar nosso DNA ficam presas na parte externa do campo magnético da Terra. Tá? Foi formado porque o núcleo do planeta, composto por uma parte sólida envolvida por metais derretidos, cria correntes elétricas muito fortes. A gente sabe que uma corrente elétrica girando gera um campo magnético, mas isso daí é uma suposição, mas é uma suposição bastante aceita atualmente, né? O núcleo da Terra não é um grande ímã como se fosse uma barra de ferro. Não, um material derretido, ferro magnético com bastante eletricidade e que fica girando em torno do próprio eixo e criando assim o polo norte e sul magnético da Terra, tá certo? Essa é a teoria mais aceita atualmente. Essa eletricidade é a base do eletromagnetismo, que a gente vai ver no próximo capítulo. E o lugar para onde o ponteiro da bússola aponta varia conforme as mudanças das placas que formam esse núcleo. Essas mudanças podem ser percebidas por computadores que usam dados do campo magnético. Dados colhidos por satélite mostram que ilhas de polaridades opostas ao campo magnético terrestre estão crescendo. Imagine uma bola de futebol com o hemisfério sul pintado de azul e o norte de vermelho. As medidas indicam que dentro da região vermelha começam a aparecer manchas azuis e vice-versa. E essas manchas aumentam nos últimos 20 anos. A suspeita é que elas sejam as precursoras da próxima inversão.
Essas mudanças de polaridade alteram o campo magnético da Terra desde 1830, quando foram começar a serem estudadas, ela se reduziu em 10%. Ou seja, a intensidade do campo magnético da Terra se reduziu em 10% desde 1830. Mas a inversão dos polos magnéticos, ainda segundo a NASA, não vai acontecer rápido. É um processo que dura centenas ou milhares de anos, como nós já vimos. E aqui a gente vê a natureza do magnetismo. O magnetismo está fortemente relacionado ao estudo dos fenômenos elétricos. Da mesma forma que uma carga elétrica modifica o espaço ao seu redor, é o campo elétrico, né, que a gente já viu, criando um campo elétrico, outro campo, este de origem magnética. Só que a origem magnética, existe uma diferença aqui, tá? Uma carga elétrica em si, só por existir, ela já gera um campo magnético. Mas o campo magnético, para que ele possa existir, deve existir uma carga elétrica em movimento. Um campo magnético, ou uma região onde há um campo magnético, só tem a sua origem caso haja uma carga elétrica em movimento, tá? Enquanto que a carga elétrica em si, só por ela existir, já gera um campo magnético em torno dela. O campo magnético, obviamente, é uma região que está influenciada pelo o vetor campo magnético que está sendo gerado. Então, ele vai se orientar de acordo com o campo e não vai se atrair de acordo com o campo. Porque um lado, como a gente viu no slide passado, um lado vai ser atraído e o outro lado vai ser repelido, né? Sempre o ímã tem dois polos, um que é atraído e outro que é repelido. Então a gente chama de dipolo magnético, tá? Os elétrons que têm carga negativa orbitam ao redor do núcleo positivo. Assim, podemos identificar o movimento dos elétrons e sua propriedade intrínseca, chamada de spin, o movimento gerador do comportamento magnético da matéria, ou seja, através do movimento do elétron, mesmo que seja girando em torno do seu próprio núcleo, é que gera o campo magnético, tá legal? Então tem que ter cargas elétricas em movimento para gerar o campo magnético, tá? Essa proposição sugere que a substância é magnética quando há em seu interior cargas elétricas em movimento em uma configuração distinta daquela encontrada nas substâncias não magnéticas. Não é verdade exatamente não, tá? O que acontece é que todas as substâncias você vai ter elétrons girando em torno do núcleo. Nas substâncias magnéticas, elas vão estar orientadas no mesmo sentido, ou seja, toda movimentação elétrica vai estar orientada no mesmo sentido, criando um dipolo magnético. De fato, em um material não magnetizado, podemos dizer que os domínios magnéticos, ou dipolos magnéticos, são orientados ao acaso, e por causa disso, os campos magnéticos gerados por eles tendem a se anular. Ou seja, é o caso desse daqui, que está os dipolos magnéticos todos desorganizados, então ele não tem uma propriedade, ele não é um ímã, tá? A partir do momento que ele começa a se magnetizar, ele começa a se orientar, aí ele começa a ter a propriedade magnética. Quando ele está completamente, os dipolos magnéticos estão completamente orientados, ele se torna um ímã que está fortemente magnetizado. Beleza? Então vamos lá. Para o material não imantado se tornar magnético, deve-se submetê-lo a um processo de imantação, no qual o domínio magnético se alinhe de maneira organizada. Os materiais nos quais a magnetização se dá facilmente chamam-se ferromagnéticos. As substâncias denominadas paramagnéticas, a magnetização é muito fraca, tá? Do que as substâncias ferromagnéticas, muito fracas mesmo, e depois que o ímã sai de próximo dela, ela
volta a se desorganizar e volta a não ter nenhuma propriedade assim de atração ou repulsão magnética. Nos processos de magnetização, são os íons atritando sempre no mesmo sentido, pedaço de um corpo que quer ser imantado como um ímã, ou mantendo-se o corpo que quer se manter em contato com o ímã, imerso na região dos seus polos. Tá? Então, aqui a gente tem duas maneiras, você atritando sempre na mesma direção, tá? Uma coisa que seja ferromagnética, que possa ser transformada no ímã, sempre numa mesma direção, numa barra, uma barra de ferro num ímã, tá? Ou um ímã numa barra de ferro, tanto faz. Não é exatamente por atrito, tá? É você ficar orientando, esfregando. Não é o atrito que se dá por eletrização elétrica, tá? É porque você fica raspando ele sempre na mesma direção, orientando os dipolos magnéticos, tá certo? Ou você pega e deixa ele colado no ímã. Você bota uma chave de fenda preso no ímã de um alto-falante, alguma coisa, daqui a pouco a chave de fenda fica com a característica magnética, tá certo? Antigamente se utilizava um terceiro processo, que era esquentar algum material que tinha propriedade ferromagnética, passava de um ponto que ele deixava de ter as características ferromagnéticas. Quando ele se esfriava, ele ficava orientado de acordo com o campo magnético terrestre. Beleza? Isso era uma terceira forma, hoje em dia não é mais utilizada. Pela experiência, sabemos que nem todo pedaço de ferro ou de aço é um ímã. Isso acontece porque o ferro, como o aço, os domínios magnéticos não estão necessariamente orientados na mesma direção. Na figura, alfinetes de aço são colocados próximo de um ímã poderoso. É muito provável que sejam atraídos por esse ímã e se imantem, tornando-se capazes de atrair outros alfinetes, ou seja, eles ficam imantados, tornam-se ímãs. Tá? Também é muito possível que, ao serem afastados do ímã, os alfinetes percam rapidamente a imantação, se eles forem é, paramagnéticos, tá? Se eles forem paramagnéticos, eles perdem a característica de permanecer sendo um ímã. Nesse caso, dizemos que os alfinetes sofreram um processo de magnetização induzida. Entretanto, se a intensidade do campo magnético no qual os alfinetes são imersos for consideravelmente aumentada, poderá ocorrer o que é chamado de esterese magnética. O que é esterese magnética? É a propriedade que permite que a substância ferromagnética, uma vez magnetizada, permaneça imantada mesmo na ausência do campo magnético que lhe deu origem. Tá? Então ele fica magnetizado depois que você tira o ímã de perto. Pode-se fabricar ímãs permanentes colocando sobre a ação do campo magnético intenso, induzindo os domínios magnéticos a um alinhamento inalterável, ou seja, modificando definitivamente a estrutura interna. Isso não é exatamente verdade, a gente vai ver por quê. Mesmo ímãs permanentes podem perder sua imantação. Um corpo magnetizado pode deixar de ser magnético. Se o material for submetido a temperaturas muito elevadas, acima daquela que se denomina ponto de Currier, o ferro, no caso, é 770 graus Celsius, magnetita, 585 graus Celsius, o cobalto, 1140 graus Celsius. A partir dessa temperatura, os dipolos magnéticos deles endoidecem lá, enlouquecem, e eles perdem sua característica, eles deixam de ser ímãs, tá? Eles deixam de ser ímãs. Mas eles continuam sendo materiais ferromagnéticos e podem ser tornados ímãs novamente por processo de imantação, tá? Uma outra maneira é você pegar e martelar sucessivamente o material magnético. Se dá muito choque nele, martela ele bastante, que ele vai perdendo suas características de atração e repulsão magnética, beleza? Muito bem. Agora a gente vê o vetor indução magnética, tá? O vetor indução magnética, como eu falei vocês, é diferente do vetor indução elétrica, tá? Quando você tem um
elétron, um corpo carregado negativamente, ou carregado positivamente, tanto faz. Quando você bota uma carga de prova, você já tem uma atração. Você já tem a atração, porque só por existir uma carga, ele já cria um campo. No carro de indução magnética, tem que ter um ímã, e o ímã é uma orientação norte-sul. Orientação. Externamente, ele vai do sul, do norte para o sul, e internamente do sul para o norte, ou seja, é uma orientação, é diferente de um corpo elétrico, tá certo? O campo magnético, da mesma forma que o campo elétrico, pode ser representado por linhas de campo. Muito bem, mas lembrando que o campo magnético é originado pelo norte e sul, enquanto que o campo elétrico é originado pela carga em si, ou positiva ou negativa. O campo magnético nunca aparece por um polo norte isolado ou pelo polo sul isolado. Acho que isso ficou bem claro, né? Se espalharmos um pouco de malha de ferro, que é ferro, pó de ferro, né? Sobre uma folha de papel e colocado em cima do ímã, vamos perceber que os pedaços de ferro se alinham, se ordenam e se comportam como bússolas, evidenciando as linhas de campo magnético ao redor do ímã. O fenômeno que ocorre com cada pequeno pedaço de ferro assemelha-se ao ocorrido na bússola, e cada grão de ferro torna-se uma pequena bússola. Teremos então inúmeras pequenas bússolas dispostas uma atrás da outra, de maneira que seus eixos sul-norte estarão arranjados em direções tangentes às linhas de campo do ímã. Note que, diferentemente dos campos elétricos e gravitacionais, as linhas do campo magnético são contínuas e, portanto, existem também no interior do ímã. Isso ocorre porque, dada a inseparabilidade dos polos magnéticos, não há como interromper as linhas de campo. Então, no campo gravitacional, as linhas de campo se encerram no corpo que tem massa. Elas apontam até chegar no corpo que tem massa. No campo elétrico, elas se encerram no corpo que está eletrizado. No corpo magnético, não. Ela externamente sai do norte e vai para o sul. Aqui está ao contrário, né? Sai do norte e vai para o sul. E internamente ela vai do sul para o norte. Então ela fica sempre girando e nunca tem um começo nem um fim. Tá? E aqui você tem aqui a bússola e a orientação magnética. Ela está orientada do lado externo, do norte para o sul, internamente do sul para o norte. Então, são linhas de forças contínuas, tá? E não que se encerram em determinado ponto. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de intensidade do vetor de indução magnética é o Tesla, nome dado em homenagem ao cientista nascido na antiga Iugoslávia. Na realidade ele era sérvio, né? Nikola Tesla, que muitos admiram atualmente, né? Porque ele foi sacaneado a vida toda, né? Principalmente por Edison, né? Ele trabalhou para Edison e tal, então várias coisas que é patente dele. Marconi roubou a patente do rádio dele. No final da vida do Tesla, a patente do rádio foi concedida a Nikola Tesla e não a Marconi. O Nikola Tesla contribuiu de maneira relevante para o desenvolvimento do eletromagnetismo. Tá? Então vamos ver aqui algumas questões resolvidas. A figura representa as linhas do campo do vetor B. Aí aqui é o vetor campo magnético, que a gente representa por B, uma setinha em cima, de indução magnética criado por um ímã de barra. Identifique os polos norte e sul e ímã, quais os vetores não representam corretamente o sentido e a direção do campo. Então, a gente tem aqui A e B. A gente vê que as linhas de força estão saindo de A, então isso aqui é o polo norte. E elas estão entrando em B, então isso aqui é um polo sul. Todo o resto, o vetor de indução magnético
tem que ser orientado de acordo com as linhas de força, saindo de A e entrando em B. B2 está errado, porque está contrário à linha de força, tem que ser tangencial, tudo bem. B1 está errado, porque embora esteja orientado para cá, ele não está tangenciando as linhas de força. O B3 está errado, porque não está tangenciando. Tá? E o B4 é o único que está certo, que está de acordo com a linha de força, que está saindo de A para B, está tangenciando a linha de força. Então, o vetor B4, se você botar um ímã aqui, ele vai se orientar de acordo com B4, tá? R2, podemos observar que o ímã na forma de ferradura. Se dobrarmos uma ferradura, uma barra magnetizada até atingir a forma de U. Isso se faz para ficar o campo mais intenso e também o mais possível o campo magnético ficar orientado de uma maneira regular. Letra A. O que ocorrerá com o ímã se o material que o constituir for do tipo flexível? Um cola no outro. Se for flexível, o polo sul vai atrair o polo norte e vai colar um no outro, né? Não vai deixar de ser um ímã, né? Porque não perdeu as características de ímã, vai ficar ímã em forma de uma rosca, né? B, se quebrarmos o ímã da ferradura ao meio, partiu aqui, o que ocorrerá com os pedaços que constituem os ramos dessa forma de U? Se você partir aqui, o que acontece, se aqui for o polo norte, vai ficar um polo norte aqui, vai aparecer um polo sul aqui, vai aparecer dois ímãs. Aqui é o polo sul, vai aparecer um polo norte aqui, entendeu? Você cortou, vai aparecer dois ímãs, uma vez que é uma orientação e não é porque o norte esteja aqui e o sul esteja aqui, não. Ele tem uma orientação magnética, beleza? Bem, e finalmente vamos ver alguns exercícios propostos também, né? Vamos ver alguns exercícios propostos. Primeiro, alguém presenteia você com o que supostamente é um pedaço de magnetita. Descreva duas maneiras diferentes pelas quais você pode testar se, de fato, se trata de uma magnetita. Bem, você pode aproximar outra magnetita dela e ver se atrai de um lado e repele do outro. Você pode aproximar um material ferromagnético e ele vai atrair de qualquer lado, porque qualquer lado vai virar um polo. Deixa eu desenhar aqui para você, tá? Aqui tá a magnetita, tá? E vamos botar a magnetita do ponto, ela orientada como se fosse uma barra, tá? Então aqui é a barra de magnetita, norte e sul, tá? Aí você coloca um pedaço ferromagnético aqui. Um pedaço ferromagnético, o que vai acontecer é que os dipolos magnéticos dele, pela influência norte-sul, o que acontece? A linha de força sai do norte e entra no sul, né? Então eles estão orientados dessa forma aqui, concorda? Então ele sai do norte e entra no sul. Desculpa. E entra no sul. Sai do norte e entra no sul, tá? Sai do norte e entra no sul. Então o que acontece? Aqui essas linhas vão estar atravessando esse cara aqui. Então vai orientar dessa forma e aqui vai aparecer um norte e um sul. E com isso o sul atrai o norte, ele vai ser atraído, tá? Ele vai ser atraído por indução magnética, beleza? E aqui eu afastei um pouquinho a pergunta, deixa eu voltar. Então essas são as duas. Você também pode ver se ela se orienta de acordo com o campo magnético da Terra, tá? Essa é outra maneira, né? 2. Como você pode imantar a ponta de uma chave de fenda? Por atrito, né? Sempre atritando do mesmo lado e tal. Sempre para ter a orientação norte-sul. Ou então você deixando ela dentro do campo magnético, encostando no ímã, né? Até que ela adquira uma propriedade e vire um ímã, né? Explique como você testaria
a magnetização produzida e de que maneira se explica a natureza desse fenômeno. Bem, você testaria da maneira que a gente testou na questão 1, né? E a maneira que você explica a natureza desse fenômeno é que você tem a, um material ferromagnético se transformando num ímã pelo que a gente chama de imantação, né? Então você tem o cara aqui, você tem um ímã aqui, tá? É o que aconteceu aqui em cima, né? Você tem um ímã aqui norte e sul, né? Norte e sul. Então você tem as linhas de força saindo do, do norte e entrando no sul, né? E entrando no sul. Na hora que você coloca um material ferromagnético aqui, você vai ter os dipolos sendo induzidos e, dependendo da característica desse material, se ele for ferromagnético e ele mantiver as propriedades magnéticas, quando você tirar ele, ele vai permanecer com essa orientação interna. Então ele vai ter uma orientação norte-sul. Então internamente ele se orienta do sul para o norte e externamente do norte para o sul, ou seja, você transformou o cara num ímã por contato, né? Então uma das maneiras é por contrato e a outra é você atritando e tal. Não é muito utilizada a parte de atrito não. Sempre do mesmo lado, tá? Sempre não é atritando como a gente fez em sala de aula que você eletrizou, você atrita de qualquer forma não. No caso do para você imantar um material ferromagnético, você tem que atritar sempre do mesmo lado. Tá? Por que podemos dizer que a bússola não aponta para o norte verdadeiro da Terra? Como é que é? Por que podemos dizer que sim, porque a Terra, eu vou mostrar na figura aqui, eu vou jogar uma figura aqui no vídeo, tá? A Terra, o norte geográfico da Terra não coincide com o sul magnético da Terra, tá? Por causa disso somente. Explique por que uma tesoura de costura atrai pequenos pedaços de alfinete que estejam perto dela, mas não exerce nenhuma influência sobre carretéis de linha feitos de plástico ou de madeira. Porque os alfinetes são ferromagnéticos, tá? Então tem propriedades magnéticas, enquanto que o plástico e a madeira são paramagnéticos e a influência é tão pequena que não dá nem para ser notado. Tá? Então a razão é basicamente essa. Beleza? Quinta questão. Considere três barras retangulares. Então eu vou tentar desenhar aqui. Deixa eu desenhar aqui. Três barras regulares de metal aparentemente idênticas. XY. Então aqui você tem XY. Você tem KL. Você tem KL. E você tem ZW. Você tem ZW. Que podem estar ou não imantadas. Podem estar ou não imantadas, tudo bem. Aproximando as barras uma das outras, verifica-se que a extremidade X atrai a extremidade K. Então, tanto atrai a extremidade K como a extremidade L. O que quer dizer? X atrai a extremidade K como atrai a extremidade L. Significa que esse cara aqui de cima é um ímã. Esse cara aqui é um ímã. E esse cara aqui é um cara ferromagnético, porque na hora que eu aproximo o X dele, se eu aproximar pelo lado K, esse cara vai imantar esse corpo de uma determinada forma. Se eu colocar pelo lado L, vai imantar de outra forma e com isso ele vai atrair tanto se você colocar de um lado como do outro. É a mesma coisa de você aproximar um ímã de um ferro. Tanto faz se aproximar de um lado ou do outro do ímã, ele sempre vai atrair o ferro porque
ele vai induzir que as linhas de força fiquem orientadas de acordo com o ímã. Então, significa que isso é o ímã e esse cara aqui é um pedaço de ferro magnético. Muito bem. A extremidade Y atrai a extremidade K, tanto a extremidade K como a extremidade L. Então, a Y também é a mesma coisa. Isso significa que esse cara é um ímã e esse cara é a mesma coisa. É a mesma discussão que a gente teve. E a extremidade X atrai a extremidade Z e repele W. Então, o X atrai Z. Então, significa que se X atrai Z, significa que eles têm orientações diferentes. Tem a mesma orientação, né? Desculpa. Se X atrai Z, significa que eles têm orientações diferentes. Ou X é norte e Z é sul, ou X é sul e Z é norte, né? E repele W, obviamente, porque sempre um é o oposto do outro, né? Quais barras são imentadas? Aí a gente já explicou por quê, né? As barras imantadas é essa XY e a ZW. Primeiro porque a XY, o X, ele atrai o Z e repele o W. Então, já vê que esse cara é um ímã e esse cara também é um ímã, tá? Porque ele tem uma orientação de tal forma que um lado você atrai e o outro lado você repele. Já o KL é um material ferromagnético. Não importa da maneira que você se aproxima, ele vai se alinhar às linhas de força e com isso ele vai se atrair, independentemente esse cara é um ferro magnético. Então, só para mostrar, deixa eu botar outra cor aqui. Vamos supor que o material XY, vamos supor que o material XY, a gente já falou que é o ímã, né? Vamos dizer que seja assim, norte-sul. Então, significa que ele está fazendo isso, né? As linhas de força estão saindo do norte e entrando no sul. O que acontece quando você bota qualquer material KL aqui? Se você botar o KL aqui, o que vai acontecer, KL? O KL vai ficar orientado dessa forma, vai se criar artificialmente o norte e sul e vai se atrair. Se você botar o ímã ao contrário, o ímã assim sul-norte, ele vai sair do norte e entrar no sul. Ele vai sair do norte e entrar no sul, né? Ele está entrando no sul. Se você botar um KL aqui agora, KL, ele vai se orientar dessa forma, ou seja, artificialmente vai criar um... Não, desculpa aqui, não vai criar um sul não, vai criar um norte, né? Ele está orientado dessa forma para lá, então se ele está orientado assim por dentro, é porque aqui é o norte e aqui é o sul. Como o sul atrai o norte, então não importa da maneira que você bota o ferro magnético, ele vai seguir a orientação do ímã, ele vai ser atraído de toda maneira, tá? Agora, se for um ímã, outro ímã não, porque o norte repele o norte e o sul repele o sul, tá? E o norte atrai o sul. Muito bem. 6. Uma bússola colocada... uma bússola e uma barra de metal imantada estão no espaço sobre um tampo horizontal de uma mesa de madeira. Ao ser colocada no ponto 2, aqui o vermelhinho normalmente é o norte, tá? E aqui é o sul. Deixa eu botar outra cor. O vermelhinho normalmente é o norte e o azul é o sul, né? Então, uma bússola, ao ser colocada no ponto 2, a bússola se orienta como indicado na figura. Mostre como a mesma bússola se orientará no colocado da posição 1 e 3. Então, veja,
Se a orientação é assim, significa que a linha de força está vindo dessa forma aqui, né? Ou seja, a linha de força sai desse polo e está entrando nesse polo aqui, né? Então está fazendo isso, né? Se está fazendo isso, a bússola aqui em cima vai apontar dessa forma aqui, entendeu? Para cima. Então essa parte vermelha, se você botar aqui um losango, né? Essa aqui vai ser a parte vermelha. Deixa eu botar um vermelho aqui. Vermelho, Maria. Vermelho e essa parte aqui de baixo vai ser o azul, né? Seria um negócio assim. E aqui o losango, né? O losango aqui é, aqui é o norte e aqui é o sul. Então ele sai do norte e vai entrar no sul. Então aqui o losango, que está muito mal desenhado, né? Eu ia ser artista, mas o losango que está representando nossa bússola vai ter essa orientação aqui. O norte para baixo, né? E o sul para cima, dessa forma aqui. Tá? Então essa vai ser a orientação, porque vai ser sempre perpendicular às linhas de força, tá? Então a linha de força está saindo do norte, desculpa, está saindo do norte e entrando no sul, tá certo? Então é mais ou menos assim. Então sempre é na orientação do campo, tá? Sempre tangenciando a orientação do campo, tá? Sétima questão, considerando LE como a linha do equador terrestre, qual dessas figuras abaixo representa as linhas de força do campo magnético da Terra? Bem, sai do polo norte magnético e entra no polo sul. Então, o polo norte magnético é embaixo e entra no polo sul. Então, a resposta da letra B, não tem muito o que fazer essa questão, tá? Resposta da letra B. Beleza? E, finalmente, a oitava. Deixa eu botar mais para baixo, porque aí vai ter um espaço para a gente escrever aqui. Dispõe-se três ímãs. Dispõe-se de três ímãs. Então, ele falou já que é três ímãs. Em formato de barra, conforme mostra a figura. A, B, C, D, E, F. Sabe-se que o polo A atrai o polo C. Então, se atrai, significa que eles são polos opostos, né? Se A é norte, C é sul. Se A é sul, C é norte, certo? A atrai o polo sul. Então, vou botar A diferente de C, tá? Aí já sabe que são três ímãs. A polo atrai o polo C. Então, um é diferente do outro. E repele o polo E. Então, se repele o polo E, significa que A e C, tanto A e C é igual a E. Tanto A e C é igual a E. Tá? Tanto A e C é igual a E, porque se A repele C, desculpa, se A repele E, C, que é atraído por A, também vai ser atraído por E, né? Então, E vai ser a mesma polaridade de A, né? E E vai atrair C, né? Se F é sul, então se F é sul, então F é sul. Se F é sul,
significa que E é norte. Então, significa que A é norte, significa que B é sul, significa que C é sul, porque C é diferente de A, e obviamente T é norte, né? Então, vamos ver as opções. A é sul? Não. A é sul? Não. B é norte? Não. A é norte e C é sul, correto. Letra D de dado. Beleza, gente? Então, valeu, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco de magnetismo, tá? E na próxima aula nós vamos ver eletromagnetismo. Então, até a próxima aula, pessoal. Valeu.